Eu quero falar nessa manhã para aquelas pessoas que estão enfrentando alguma provação em sua vida. A primeira coisa que eu queria dizer é que quando estamos diante de uma provação, mais do que explicações, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Exatamente esta a minha mensagem desta manhã. Quando a provação nos alcança, a primeira pergunta que nós fazemos é: por que, Senhor? E a segunda pergunta que fazemos é: por que comigo, Senhor? E dificilmente nós encontramos respostas convincentes a essas perguntas. Então eu queria repetir a mensagem do hino. O que mais nós precisamos não é tanto de explicações, e sim de confiar nas promessas de Deus. Eu quero usar como texto base para a nossa reflexão a experiência de um homem que foi provado, talvez como nenhum outro na história bíblica, além de Jesus, evidentemente. Espero não estar traindo a expectativa de alguns, que talvez esperassem que eu fizesse o convite para lermos algo da história de Elias. Um pequeno intervalo na nossa série sobre Elias. Não terminou a série. Serão 8 sermões ao todo, já fizemos 5, mas como é um final de semana de recesso, então vamos dar um pequeno intervalo na nossa série. Eu queria convidá-los para a leitura no livro de Gênesis, capítulo 22. E logo vocês poderão perceber ou descobrir de quem exatamente eu vou falar nessa manhã. Pessoal do som, eu estou com algum tipo de efeito aqui no retorno. Um eco, alguma coisa assim. O subtítulo que a minha Bíblia apresenta é: Deus prova a Abraão. Deus prova a Abraão. Eu vou pedir a gentileza de ter a sua atenção para a leitura do texto. Nós vamos ler todo este episódio. É um texto relativamente longo. E vou pedir ainda a gentileza de você permanecer com a sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos visitar o texto frequentemente durante a exposição. Tá bem? Todos acharam? Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a partir do início do capítulo. O texto diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão,
tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche seus olhos para uma oração. Santo Deus, a história deste grande homem da Bíblia tem sido uma inspiração para o teu povo ao longo dos séculos. Suplicamos agora, Senhor, que esta experiência traga motivação, de maneira muito especial, àquelas pessoas que estão aqui nesta manhã, enfrentando alguma provação em sua vida. Tu sabes exatamente quem são essas pessoas. Visita, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito, e que a tua palavra exerça a sua influência transformadora na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu comecei dizendo que dificilmente nós vamos encontrar na Bíblia, eu ampliaria ainda mais em minha declaração, dificilmente vamos encontrar na história da humanidade uma pessoa que tenha sido provada de maneira tão severa como foi Abraão. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Eu não vou me delongar muito aqui, contando ou comentando a respeito do contexto da situação. Somente um aspecto importante de lembrarmos. Este filho, a quem Deus agora solicitou que Abraão oferecesse em sacrifício, é o chamado filho da promessa. Isaque é o filho da promessa, ou seja, Deus havia prometido a Abraão um filho através de quem nasceria a grande descendência que daria linhagem ao Messias. Portanto, havia uma tremenda expectativa em Abraão e em sua esposa Sara em relação ao filho Isaque. Nós sabemos que Abraão e Sara cometeram falhas no que diz respeito à sua confiança na promessa de Deus. Deus havia prometido que Abraão seria o pai de uma grande descendência. Abraão e Sara, já muito idosos, não confiaram em Deus. Nós sabemos que a própria Sara sugeriu que Abraão se deitasse com uma serva, para então ter o filho, porque ela, Sara, não poderia ter filhos. De alguma forma, Abraão e Sara se uniram na tentativa de ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E eu tenho chegado a uma conclusão, através dessa experiência, através de muitas experiências em minha própria vida. Toda vez que a gente tenta dar uma mãozinha para Deus, olha, quase sempre a gente mais atrapalha do que ajuda. É verdade ou não é? Quase sempre a gente mais atrapalha do que ajuda. Mas a grande verdade é a seguinte: Abraão foi severamente provado em sua fé. A ordem de Deus para que ele matasse o seu próprio filho foi uma ordem muito estranha para Abraão.
Mas diante de tal provação, nós lemos a história e vimos que Abraão saiu plenamente vitorioso. A experiência de Abraão nos revela a sua vitória sobre esta provação tão intensa. A experiência de Abraão nos ensina uma grande lição. Por mais severa que seja a provação pela qual você está passando, é possível sair plenamente vitorioso. Puxa, eu esperava ouvir um amém aqui da igreja. Talvez eu esteja falando para o público errado. É possível que hoje aqui não haja ninguém passando por uma provação em sua vida. Será que é isso que está acontecendo? Não creio. A coisa mais certa da vida do cristão se chama provação. A provação faz parte da experiência cristã. Temos que fazer uma distinção entre provação e tentação. A tentação vem do diabo e a provação vem de Deus. A tentação é o esforço de Satanás para despertar o que há de pior em nós. A provação é o esforço de Deus para despertar o que há de melhor em nós. Essa é a diferença. As tentações vêm de maneira muito semelhantes para todos nós, mas as provações vêm de maneiras muito diferentes. Deus tem a maneira exata de permitir as provações em nossa vida. E eu queria dizer uma coisa para você. Antes de se queixar de Deus porque você está passando por uma provação, agradeça a Deus. A provação é, antes de qualquer coisa, um elogio de Deus. Deus só permite uma provação sobre você quando Ele vê que você é capaz de vencer essa provação. Quando Ele vê que essa provação fará de você uma pessoa melhor. Portanto, quanto maior for a provação, receba isso como um grande elogio de Deus. Porque Deus está vendo que você tem maturidade para enfrentar essa provação. Você tem estrutura espiritual para enfrentar essa provação. É por isso que a provação deve ser vista por nós como um elogio de Deus. Você é forte no poder de Deus. A história de Abraão nos ensina quais são as atitudes que poderão fazer de nós plenamente vitoriosos sobre as provações. Essa história é uma história muito rica. Eu tenho ouvido, lido muitos sermões sobre essa história. Mas eu quero destacar nessa oportunidade apenas quais foram as atitudes de Abraão que fizeram dele um homem plenamente vitorioso sobre as provações, ou sobre essa provação. E eu quero convidar cada um aqui a entender essas atitudes de Abraão e em seu coração começar a orar ao Senhor para assumir essas mesmas atitudes diante das suas provações. Que fez Abraão, ou que atitudes Abraão tomou para sair-se tão plenamente vitorioso sobre essa provação? A primeira atitude pode ser vista, nós vamos consultar o meu sermão hoje está baseado em 3 versos dessa história. O primeiro deles é o verso 3. Primeira atitude para ser vitorioso diante de uma provação. Verso 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meus queridos, aqui está a primeira atitude. Se você quer ser um cristão vitorioso diante de Deus, diante das provações, diante das lutas, diante das tentações, aqui está a primeira atitude. Qual é a primeira atitude? Alguém poderia dizer assim: levantar-se de madrugada. Aí eu diria que alguns aqui estariam perdidos. Não é essa a ênfase do texto. Evidentemente que a madrugada é provavelmente o melhor momento de se buscar a Deus em oração. Mas não é isso que se destaca no texto. O que se destaca no texto aqui, meus queridos, é a prontidão em obedecer. Abraão recebeu a ordem de Deus, a estranha ordem de Deus, a mais estranha ordem que ele poderia ter recebido. Abraão poderia ter racionalizado, Abraão poderia ter questionado, Abraão poderia ter feito inúmeras coisas, e encontrando lógica nessas coisas para não obedecer imediatamente. Abraão poderia raciocinar assim: não, eu acho que eu não entendi bem, eu acho que não é exatamente isso que Deus quer de mim.
Ah, quantas vezes você já pensou dessa forma? Você consegue discernir a voz de Deus, mas você fica tentando enganar-se a si mesmo, tentando se convencer de que talvez não seja exatamente isso que Deus queira de você. Como Deus pode pedir que eu mate meu filho, se este é o filho da promessa? Como poderei eu fazer tal sacrifício, se através desse filho vai nascer o Redentor do mundo? Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, diz a palavra de Deus. Assim Abraão poderia encontrar 1001 justificativas para não obedecer a Deus imediatamente. Abraão poderia até buscar uma prova de Deus. Senhor, eu ouvi, mas eu acho que eu não ouvi bem. Ah, Senhor, me revela de novo, aparece de novo. Ah, quantas vezes nós fazemos isso? Um pouquinho de retorno para mim, Joelson. Quantas vezes nós ficamos tentando adiar a obediência? Quantas vezes nós ficamos tentando justificar a nossa demora em cumprir a vontade revelada de Deus para nós? Agora você quer aprender uma das maiores lições que um cristão pode aprender na sua vida? Você quer aprender, se você ainda não aprendeu? A lição é a seguinte: se você quer ser um homem vitorioso aos olhos de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, um jovem poderoso nas mãos de Deus, primeira lição: obedeça à vontade revelada de Deus. Eu não estou aqui tratando de justificação pelas obras, eu não estou aqui tratando de salvação pela própria obediência, não é nada disso sobre o que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: que o maior perigo na vida de um cristão, escute o que eu vou falar, abra o seu ouvido e mantenha a sua atenção aqui. O maior perigo na vida cristã consiste em você conhecer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. O perigo de esperar, de deixar para depois. Você sente o toque de Deus, o convite de Deus, Deus lhe dá uma convicção, Deus lhe mostra um caminho a seguir, seja através da Bíblia, seja através das impressões que o Espírito Santo tem feito em sua vida, seja através das circunstâncias da vida, seja através de pessoas com as quais você convive. De alguma forma Deus tem falado a você, Deus tem mostrado a vontade dele a você em algum aspecto da sua vida. Eu pergunto, o que é que você está esperando para obedecer? Não existe nada mais perigoso na vida de um cristão do que conhecer a vontade de Deus e deixar para fazer a vontade de Deus depois. Sabe, nem sempre fazer a vontade de Deus é fácil. Aliás, muitas vezes fazer a vontade de Deus é muito difícil. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: o momento mais fácil para realizar a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, sabe qual é esse momento? É agora. Quanto mais você espera, mais difícil se torna fazer a vontade de Deus. O próprio endurecimento do coração, a própria indisposição mental que vai sendo desenvolvida quando nós deixamos para depois, vai dificultando em nós realizar a vontade revelada de Deus. Abraão nos ensina esta preciosíssima lição. O texto diz, verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Vejam, Deus revelou a vontade dele durante a noite. Abraão não esperou nem que o dia amanhecesse. Abraão levantou-se e foi cumprir a vontade de Deus o mais cedo possível. Esta é a primeira atitude, se você quer ser uma pessoa vitoriosa nas mãos de Deus. Mas a história de Abraão nos ensina que esta primeira atitude foi seguida de outras duas atitudes que complementam esta primeira. O verso 5, nós vemos a segunda atitude de Abraão. O texto diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Muito bem, vamos explorar um pouquinho esse verso. Me ajudem a fazer uma interpretação do texto aqui. Então disse a seus servos. Quem foi que disse? Me ajudem, igreja. Quem disse? A Abraão: esperai aqui com o jumento. Eu quem?
Eu não estou ouvindo a minha querida igreja. Eu quem? E o rapaz. Que rapaz? Iremos até lá. Até lá, aonde? O monte que Deus estava mostrando. E o texto continua dizendo, e havendo adorado, o que significa essa expressão, havendo adorado? Abraão sabia muito bem o significado dessa expressão. Abraão sabia exatamente o que deveria acontecer lá em cima do monte. Abraão não tinha dúvidas com relação a isso, porque fazia parte da vida, da rotina de Abraão, oferecer sacrifícios ao Senhor. Abraão sabia todos os passos que deveriam ser dados. Ele ia subir ao monte, lá no monte seria preparado um altar de pedras. Sobre o altar seria colocada a lenha. Sobre a lenha seria amarrada a vítima, ou seria amarrado o cordeiro, normalmente seria um cordeiro. O cordeiro então deveria ser morto, o seu sangue deveria ser derramado, e por fim, Abraão sabia que deveria lançar fogo na lenha. Então quando Abraão diz assim, e havendo adorado, ele sabia, ele tinha em mente exatamente o que ele deveria fazer. Eu não quero, o tempo não me permite explorar muito aqui o sentimento, a emoção que certamente tomou conta de Abraão durante esses 3 dias de trajetória, desde a saída do lugar onde ele estava até o Monte Moriá. A angústia vivida por Abraão, uma angústia solitária. Abraão não contou a história nem mesmo para Sara. De alguma forma, Abraão tinha receio de que Sara, no seu instinto materno, se interpusesse entre ele e a ordem de Deus. Então Abraão assumiu a provação de maneira solitária. Abraão não quis arriscar que nada pudesse dificultar ainda mais a obediência. Abraão sabia evitar circunstâncias que dificultam a nossa vida com Deus. Você tem aprendido isso na sua vida? É possível que alguns aqui tenham feito de maneira bem contrária a isso. Tantas vezes nós nos envolvemos em situações que dificultam cada vez mais a nossa vida com Deus. Mas Abraão, ele já tinha uma provação grande demais para ser enfrentada. Portanto, ele decidiu assumir essa provação de maneira solitária, para que não houvesse ainda um impedimento a mais, quem sabe a interferência de Sara. Abraão estava, portanto, com o seu coração partido, dilacerado, uma angústia mental que nós não podemos imaginar. E ele sabia o que ele ia fazer: subir ao monte, amarrar o seu filho sobre a lenha, imolar o seu filho e lançar fogo sobre a lenha. Mas eu convidei você para me ajudar aqui na interpretação desse verso 5. A gente não terminou ainda, eu vou ler de novo. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, o que diz o resto do verso? Voltarei para junto de vós. É assim que está na sua Bíblia? Ah, não? Eu não estou precisando de óculos. Deixa eu ver se eu enxergo melhor aqui. Iremos até lá e havendo adorado, voltar. Eu não estou ouvindo a minha igreja. Voltaremos para junto de vós. Meus queridos, durante muito tempo eu imaginava essa história e eu pensava assim: a maior demonstração de fé do patriarca Abraão nesse episódio foi o momento em que ele ergueu o cutelo com a sua mão. E ali estava tomando a iniciativa de matar o seu filho. Ali está a maior demonstração de fé. Mas, dando um pouco mais de atenção a esse verso 5, eu me convenci de que a maior demonstração da fé desse patriarca de Deus não foi no momento em que ele levantou o cutelo. Foi quando ele disse essas palavras: havendo adorado, voltaremos. Voltaremos. Quem ia subir o monte? Quem ia subir o monte? Abraão e Isaque. O que foi que ele disse para os servos e até para o jumento? Porque se o jumento tivesse ido, alguém poderia pensar, ele estava se referindo a ele e o jumento, né? Voltaremos. Mas até o jumento ficou. Somente ele e Isaque subindo o monte.
No meio do caminho, aquela pergunta que dilacerou ainda mais o seu coração: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão? Nem Abraão teve uma noção exata da amplidão, da amplitude, das implicações das suas palavras, quando ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Aqui está outra história dentro dessa história. Como é bonito a gente ver na Bíblia, que em cada passagem da Bíblia nós encontramos a cruz. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão e Isaac estavam sendo chamados por Deus para representar o maior evento da história do universo. Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Pai oferecendo o Filho em sacrifício. Abraão e Isaac estavam servindo de miniatura diante do universo inteligente. Eles estavam servindo de demonstração do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A angústia, o sofrimento, o desprendimento, o amor de um pai a oferecer o seu filho. A disposição, a submissão do filho em deixar-se sacrificar, representando de maneira completa, evidentemente dentro de uma esfera limitada, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que honra para este homem, que honra para este jovem. Deus proverá para si o cordeiro. Mas aqui está a maior demonstração da fé desse patriarca de Deus, quando ele diz: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que nós aprendemos aqui? Abraão sabia que ele ia matar o seu filho lá no monte. Ele não estava brincando, o assunto era sério, mas ele sabia muito mais, que a promessa de Deus seria cumprida. Deus havia dito que através de Isaac nasceria uma grande descendência. Então Abraão sabia que mesmo que ele matasse o seu filho, Deus iria cumprir a sua promessa. Isso não é conclusão minha, irmãos. Isso está na Bíblia, está no livro de Hebreus. Lá é dito que Abraão sabia que Deus poderia até ressuscitar seu filho dentre os mortos. Sabe qual é a atitude interior que levou Abraão a ter essa disponibilidade, essa disposição, essa iniciativa? Crer na intervenção divina. Vejam agora, vamos somando as atitudes de Abraão. Eu anunciei aqui 3 atitudes, me referi às 2 primeiras já. A primeira delas qual é? Prontidão para obedecer. Fazer a vontade de Deus na hora que você conhece a vontade de Deus. Andar no caminho de Deus no momento em que Deus convida você a andar no caminho de Deus. Mudar alguma coisa na sua vida no momento em que Deus lhe mostra que isso precisa ser mudado. Tomar uma decisão importante no momento exato em que Deus lhe revela que decisão você precisa tomar. Enfim, prontidão para obedecer à vontade de Deus. Mas sabe por que Abraão teve essa prontidão? O verso 5 nos mostra. Porque Abraão acreditava que quando nós estamos obedecendo a Deus, Deus, ouça o que eu vou falar. Ouça o que eu vou falar. Deus nunca nos deixa sozinhos na obediência. Deus nunca nos deixa sozinhos na obediência. Por isso que Abraão disse: havendo adorado, nós voltaremos. Ele sabia que Deus iria agir. Ele sabia que mesmo que ele imolasse Isaac, queimasse o corpo de Isaac, ele desceria com Isaac, porque Deus havia prometido que através de Isaac nasceria uma grande descendência. Ele sabia que acontecesse o que acontecesse, Deus iria agir. Eu vou repetir: Deus nunca vai deixar você sozinho quando você estiver obedecendo a Ele. Creia na intervenção divina. Creia e confie em que quando Deus lhe dá uma ordem, quando Deus lhe mostra um caminho, quando Deus lhe pede algo, é para você fazer. Por mais difícil que seja, faça, decida, ande, dê o primeiro passo, porque Deus não vai lhe deixar sozinho. Ele vai lhe acompanhar. Se for necessário, Ele vai até ressuscitar mortos, para que você siga no caminho da obediência. Que homem vitorioso, porque ele assumiu essas atitudes.
E finalmente a terceira atitude de Abraão, que se soma a essas duas primeiras. São passos sucessivos e crescentes. Vejam, ele recebe a ordem de Deus, a ordem mais difícil que ele poderia receber na sua vida, mais difícil do que a primeira ordem, quando ele foi chamado, sai da tua terra e da tua parentela. Ali começou o convite de Deus para que Abraão se tornasse um gigante espiritual. Abraão já avançado em anos, e agora Abraão já muito idoso. Isso mostra, meus queridos, que Deus sempre terá grandes experiências para os seus filhos, mesmo se você está avançado em idade. Não pense que os planos de Deus para você já acabaram. Deus ainda tem coisas grandiosas para cada um de nós. Abraão recebe a ordem de Deus, obedece imediatamente. Ele evita todas as situações que podem de alguma maneira dificultar a obediência. Ele nem conta para Sara, porque se a obediência já é difícil no momento da provação, ele não queria que nada mais dificultasse a obediência. Por que ele obedeceu de maneira tão pronta, tão imediata, tão completa? Por que ele obedeceu? Sabe por quê? Porque ele confiava na intervenção de Deus. O verso 5 nos mostra: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele sabia que Deus não lhe abandonaria enquanto ele estivesse obedecendo ao Senhor. E o verso 10 nos mostra o ápice dessa história, o ponto culminante. Como é que diz aí? Sabemos o que aconteceu. Ele subiu, preparou o altar, como eu já descrevi aqui, a lenha, etc. Uma das coisas mais impressionantes da história é o fato de Isaac ter se submetido. Nós vemos aqui o valor, o poder de uma educação, da educação cristã. Isaac confiava tanto no Deus de Abraão, seu pai, confiava tanto no seu pai como um homem de Deus, que ele se submeteu voluntariamente. Ele não foi forçado a isso. Imaginem, Abraão, um homem idoso, velhinho, Isaac, um jovem, forte, robusto, vigoroso, ele se submeteu voluntariamente. E agora sim, chega o momento. O verso 10 diz assim: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Existe uma versão uma linguagem mais coloquial, que usa palavras, quem sabe, mais diretas. Essa Bíblia viva, a Bíblia na linguagem de hoje, alguns de vocês têm aqui, diz assim, que Abraão tomou a faca para, como é que diz aí nessa Bíblia? Para matar o filho. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo uma das atitudes mais extraordinárias de Abraão. Sabe, durante algum tempo eu até imaginei essa história, há muitos anos atrás. Eu até pensava assim, talvez no fundo, Abraão sabia que Deus não iria deixá-lo matar o seu filho. E é possível que haja pessoas aqui que imaginem assim. Abraão estava lá, subindo, andando com os seus servos, carregando as coisas, esperando que Deus mostrasse o lugar. Mas lá no fundo Abraão sabia, não, eu não vou precisar matar o meu filho. Quando estavam subindo o monte, Abraão sabia que, na verdade, chegando lá em cima, ia acontecer alguma coisa, e que Deus iria interferir antes que ele precisasse cumprir cabalmente a ordem. Quem sabe alguém aqui imagina até assim, que na hora que Abraão estava amarrando Isaac, Abraão cochichou assim no ouvido de Isaac: olha, Isaac, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Deus não vai deixar que eu te mate. Quem sabe alguns imaginam que no momento em que Abraão levantou a faca, ele deu uma piscadinha para Isaac assim, fica tranquilo. E ficou lá assim, esperando o anjo. Só que o texto nos diz que não foi assim. O texto nos diz que Abraão levantou o cutelo para quê? Para imolar o filho. Ele pegou a faca para quê? Para matar o filho. Ele não estava brincando.
Ele não estava fazendo uma brincadeirinha de faz de conta. Ele não estava apenas tentando impressionar a Deus com o seu gesto exterior. Não. Aqui estava a atitude interna de Abraão. Sabe qual é a atitude interna de Abraão? Disposição para fazer o sacrifício. Disposição para fazer o sacrifício. Eu quero terminar. Nós vamos, daqui a pouquinho, ver ali no tanque a cena mais linda que a igreja pode apresentar. O batismo da Stephanie e da Yasmin. Pastor Johnny Roger, nosso convidado, convidado da família, vai realizar esse batismo. Mas eu queria que durante o batismo, você pensasse um pouquinho neste exemplo que Abraão nos dá. Disposição para fazer o sacrifício. Você sabe o que significa isso? Isso aqui significa o seguinte. Significa que, às vezes, olhe para mim aqui, às vezes, fazer a vontade de Deus requer sacrifício. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que há uma mentira sendo pregada por aí, e às vezes até aqui deste púlpito. Não me refiro especificamente a esse, do púlpito da nossa igreja. A mentira de que se você está com Deus, Deus vai facilitar a sua vida. Deus vai abrir todas as portas. E Deus vai lhe dar todas as soluções. Isto é uma mentira. A verdade é que às vezes fazer a vontade de Deus é muito difícil. Às vezes andar nos caminhos de Deus requer sacrifícios. Às vezes ter uma consciência limpa, pura, protegida diante de Deus traz prejuízos. Eu conheço pessoas jovens que perderam a família, a convivência da família, para fazerem a vontade de Deus, foram expulsos de casa. Eu conheço pessoas que perderam o emprego para fazer a vontade de Deus. E eu não sou um daqueles que dizem assim, é só um pouquinho, no final Deus vai abrir todas as portas. Eu já entendi que nem sempre isso acontece. Às vezes, continuar no caminho de Deus traz prejuízos permanentes nesse mundo. Essa é uma verdade. Às vezes, para você se manter na mão de Deus, você precisa sofrer perdas neste mundo. E às vezes essas perdas se referem a coisas e a pessoas e a situações que nos são muito caras. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Agora eu pergunto, o que você está fazendo aqui? Você está brincando de ser cristão? Você está passando tempo? É conveniente para você ser um adventista do sétimo dia, dizer que é membro da igreja do UNASP? Isso é conveniente para você? É muito conveniente para todos nós. Isso nos traz até algum status no universo em que nós vivemos. Mas o que é que você está fazendo aqui? É isso que você quer? Você quer resumir a sua vida cristã a isso aqui? Ou você quer ter uma experiência real com Deus? Uma experiência de vitória? Uma experiência de conquistas, uma experiência de crescimento, uma experiência de vitória sobre o pecado. Aliás, como é que anda a sua vida em relação a esse assunto? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer com Deus? Você quer apenas ficar brincando de ser cristão? Ou você de fato quer morar no céu eternamente com Deus? Qual é a sua intenção? Ora, se você quer apenas manter esse seu status quo, se você quer apenas manter esta boa experiência de vida, está muito bem do jeito que está. Agora, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer realmente ser um jovem, um gigante nas mãos de Deus, você tem que entender que andar nos caminhos de Deus, às vezes, envolve perdas.
Eu, evidentemente, não estou tendo nenhuma revelação extraordinária aqui, mas eu sei que há pessoas aqui que estão sendo convidadas por Deus para terem algumas perdas na sua vida, a fim de ganharem a riqueza real, que é a vida com Deus. Eu pergunto, o que vale mais para você? Abraão nos ensina a lição. Sabe qual é a lição? Se você quer ser um gigante espiritual, você tem que ter disposição para fazer o sacrifício. E vejam, o sacrifício que Deus pediu de Abraão não foi de qualquer coisa superficial, de qualquer coisa sem importância. Foi certamente o maior dos sacrifícios. Um pai oferecer o seu próprio filho, o seu único filho. Aí eu quero perguntar, qual é o sacrifício que Deus está pedindo de você nessa manhã? Olha, vou repetir aqui, eu não estou falando de salvação pelas obras. Eu estou falando que viver com Deus às vezes requer sacrifícios. Abraão esteve disposto a abrir mão do seu próprio filho. E você não está disposto a abrir mão de quê? De Abraão, Deus pediu Isaque. E de você? Qual é o Isaque da sua vida que precisa ser sacrificado para que a sua vida esteja inteiramente nas mãos de Deus? É um comportamento que você precisa mudar? Como é que andam as coisas na sua vida profissional? Como é que você tem lidado com essas coisas de honestidade e desonestidade? O que é que você quer com Deus? Você está brincando? Abraão levantou a faca para matar o filho. Se você quer ser um homem vitorioso nas mãos de Deus, você tem que estar disposto aos sacrifícios, ainda que isso lhe traga prejuízos, ainda que isso lhe leve à falência na sua vida material. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o sacrifício que Deus está pedindo de você? Como é que anda a sua vida na família? Alguma coisa que você precisa mudar no seu comportamento, na maneira de você se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos ou com os seus pais? E você sabe muito bem do que eu estou falando. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu tenho certeza de uma coisa: é mais fácil do que o que foi pedido para Abraão. Se Abraão conseguiu, Deus vai lhe dar o poder para você conseguir também. Você pode ser vitorioso, mas você tem que estar disposto a fazer o sacrifício, a humilhar-se, a dar o braço a torcer, a pedir perdão, a buscar reconciliações. Qual é o sacrifício que Deus está pedindo de você? O que é que você está fazendo aqui? Será que tem alguém aqui precisando sacrificar um relacionamento que você sabe que Deus não aprova? O que é que você está fazendo aqui? Está esperando Deus mudar de ideia? Abraão está dizendo para você o que é que você tem que fazer. Sabe o que é que você tem que fazer? Obedecer a Deus no momento em que você tem o discernimento da vontade de Deus. Não deixe para amanhã, resolva isso hoje. Resolva isso agora na sua mente e na primeira oportunidade que você tiver, de maneira real. Não deixe para depois. Agora você pode ter certeza de uma coisa: em todas essas situações, seja para ter prejuízos financeiros, seja para romper relacionamentos caros para você, seja para mudar uma atitude no seu trabalho, na sua família, seja para abandonar uma mentira, seja para corrigir um traço de caráter, não importa. No momento em que você decidir colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai deixar você sozinho. Deus vai agir. Deus não vai abandonar você sozinho na obediência. Deus estará ao seu lado. Mas para que isso aconteça, você tem que estar disposto a fazer o sacrifício. Nós vamos ouvir uma canção agora. Durante a canção nós vamos assistir ao batismo. Depois eu vou fazer uma oração final aqui. Mas eu queria que em todos esses momentos agora cada um ficasse pensando e buscando de Deus essa experiência. A experiência de uma vida inteiramente consagrada ao Senhor.
que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver. Som. Meninas, eu fico muito feliz por vocês terem esperado esse dia tão especial. Vocês sabem o carinho que nós temos, minha esposa e eu, minha família, pela família de vocês, que são a nossa família também. E eu queria que vocês olhassem bem para os seus pais. Vocês sabem onde eles estão? Olha lá. Olha bem para eles. Venham aqui, Ingrid, Alexandre, Simone. Fiquem mais perto aqui do tanque. O quanto eles sonharam com esse momento. E hoje ele se torna realidade. Mas não foi só o Alexandre e a Simone, como pais, e a Ingrid. Meninas, vocês não podem ver, eu não posso ver. Assim como aquele servo de Eliseu não podia enxergar. Mas Eliseu orou ao Senhor e pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo. E quando ele passou a enxergar de fato, ele viu que as colinas ao seu redor estavam repletas de soldados do exército dos anjos de Deus. Nós não podemos ver, vocês não podem ver, mas aqui conosco, ao lado de seus pais, cercando esta igreja, no meio das pessoas, às portas, nos bancos do coral, está uma assembleia de anjos poderosos, fortes, gloriosos, que vêm como mensageiros derramar sobre vocês as bênçãos que Deus há muito já tinha reservado. O pastor Ranieri falou hoje de sacrifício, e eu queria que vocês nunca se esquecessem de uma ilustração, que é verídica. Quando o conquistador espanhol chegou à América, que hoje é a América Central, junto com as suas embarcações, os seus homens, sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele disse aos homens quando eles chegaram em terra firme? Queimem os navios que nos trouxeram para cá. Queimem as embarcações. Podia parecer estranho aqueles homens fazer algo desse tipo, afinal de contas eles não conheciam o que tinha naquelas matas fechadas. E quem sabe aquela embarcação seria a única maneira de voltar para casa. Mas aquele conquistador, aquele líder, queria dizer para eles o seguinte: vocês chegaram hoje aqui para nunca mais voltar.
Jesus quer esse mesmo compromisso de vocês, Yasmin e Stephanie. Vocês chegaram aqui hoje para nunca mais voltar atrás. Vocês vão continuar, pela graça de Deus, com a sua misericórdia, o seu poder, firmes até muito breve a volta de Jesus. É isso que vocês querem? É isso que vocês desejam? Amém. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome e somente o Teu nome pela vida da Stephanie. Obrigado, Senhor, porque no meio de uma geração como está o nosso mundo hoje, corrompida, assemelhando-se aos dias de Noé, essa Tua filha, ainda adolescente, decidiu ser de Jesus, entregar a sua vida através do batismo, e está disposta, Senhor, a fazer qualquer sacrifício para permanecer firme ao Teu lado. Abençoe-a, Senhor. O Senhor está repleto de alegria, de felicidade, o céu está em festa, porque mais um pecador se arrepende e hoje deseja ser sepultado nas águas para ressurgir com Cristo Jesus. Dê a ela força, coragem para continuar sendo diferente neste mundo tão comum, tão igual, sendo uma serva fiel, sincera, leal de Jesus Cristo e alimentando sempre no seu coração a esperança de abrir os braços ao céu, erguendo a voz e dizendo: este é o meu Senhor, a quem eu aguardava. Abençoe-a, Senhor, aceite esse sacrifício, essa entrega da vida da Tua filha. Como ministro do Evangelho, eu Te louvo e Te agradeço pelo privilégio, pela honra de batizá-la neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está diante de Ti a Yasmin, como uma flor, Senhor. Ela se coloca frágil em Tuas poderosas mãos, para ser guiada e conduzida por Ti, assim como sua irmã e sua família já o fizeram. Senhor, da mesma forma, com as mesmas bênçãos sem medida, cuide dela, proteja nos caminhos deste mundo, e que até o dia em que o Senhor rasgará os 3 céus, que o Senhor a encontre em pé, fazendo parte do grupo que estará Te esperando, junto com seus pais, irmãos, tios, avós, amigos. Ó Deus, sustente-a com a Tua destra fiel, e que assim como a sua irmã, ela seja uma menina diferente, acompanhada, guiada e protegida pelos Teus anjos. Senhor, como ministro do Evangelho, mais uma vez eu Te louvo e Te agradeço pelo alto privilégio, Senhor, e de batizá-la neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar,
seja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor, só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Permite que Deus transforme teu viver. Nós vamos ter uma oração agora. Eu gostaria de convidar a família catalana. Vem aqui, Alexandre, toda a família, pode vir. Eu vou fazer uma oração por eles, mas eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão aqui nesta manhã e estão precisando tomar uma decisão ao lado de Cristo. Alguém que está precisando fazer um sacrifício e não está conseguindo. Alguém que está precisando abrir mão de alguma coisa para colocar a sua vida inteiramente de acordo com a vontade de Deus. E parece que está difícil demais. Eu vou pedir que Deus lhe dê o poder para isso. Você só precisa, como cantou este quarteto de luxo, né? Você só precisa permitir que Deus transforme o seu viver. E é isso que Ele quer fazer agora. Coloque a sua vida na mão de Deus. Acompanhe a oração que eu vou fazer aqui, mas em seu coração ore também e diga assim: Senhor, me ajuda. Eu quero ter uma vida inteiramente consagrada a Ti. Eu quero vencer todas as provações. Eu não quero que nada esteja entre mim e Ti. Por favor, me ajuda. Se é esse o seu sentimento, se una comigo nessa oração. Pode vir aqui, família. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo e amorável Deus, muito obrigado, Senhor, por esse testemunho belíssimo que essas meninas nos deram agora, Senhor. O testemunho do Teu poder transformador, o testemunho do valor da educação cristã, de uma família cristã, o testemunho, Senhor, da influência de uma instituição cristã como esta. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Eu peço que Tu abençoes esta família, o Alexandre, sua esposa, suas filhas, que eles continuem sendo guiados por Ti a cada passo, e que a experiência de hoje seja apenas mais uma motivação para permanecerem ao Teu lado até o dia da volta de Cristo. E, Senhor, eu quero pedir agora uma bênção muito especial sobre aquelas pessoas que estão aqui, mas que de alguma forma estão andando em caminhos perigosos. Aqueles Teus filhos e filhas, que um dia já foram batizados, fazem parte do Teu povo, mas quem sabe, Senhor, estão vivendo experiências distanciadas dos Teus caminhos, quem sabe estão com o coração dividido. Por favor, Senhor, toca nessas vidas agora. Coloca nesse coração, nesses corações, o desejo
intenso, um desejo intenso de apenas te servir e colocar a vida inteiramente em tuas mãos. Senhor, se há alguém aqui, Senhor, que está sendo derrotado por uma tentação, por um pecado, por uma ambição, que neste momento, Senhor, o sangue de Cristo conceda a vitória a essa pessoa. Eu te peço também, Senhor, por aqueles que por alguma razão nunca tomaram a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Ainda não foram batizados, ou quem sabe foram batizados no passado, mas hoje estão fora dos teus caminhos. Alcança esses corações agora, Senhor. Mostra para essa pessoa, através do teu Santo Espírito, que a única coisa que faz sentido neste mundo é viver com Jesus. Dá-nos essa experiência, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.